O Senhor é maravilhoso, amém? Amém? Que bênção. É tão maravilhoso nós podemos juntos cantar ao Senhor louvores verdadeiros e que muitas vezes nós devemos prestar atenção sempre, não muitas vezes, mas sempre naquilo que nós cantamos, porque aquilo que a nossa boca fala é aquilo que vai acontecer, né? Quando a gente quer muito uma coisa material, por exemplo, a gente fala assim, eu quero aquele carro, e você fica profetizando, você fica falando, você acredita naquilo e acontece. No reino espiritual isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Quando a gente fala uma palavra, quando a gente profere as palavras, as coisas acontecem, tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a condição, porque o Novo Testamento, livro de Tiago, vai falar da língua, que ela pode proferir palavras de bênção, mas também de morte, de bênção ou de maldição. Então, toda vez que a gente canta um louvor, a gente declara todo esse louvor sobre a nossa vida, que nem nós cantamos agora, eu vou construir minha vida em ti. Então o Senhor, a partir de agora, nós terminamos o louvor, o Senhor vai estar esperando de você, que você construa a sua vida nele. Porque é aquilo que nós estamos profetizando sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, amém? Vamos então meditar essa noite na palavra do Senhor. E eu convido você, sentado mesmo, que nós vamos fazer a leitura de alguns versos. Abra lá no livro de Gênesis, no capítulo 18. O livro de Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 1. A partir do verso 1, nós já vamos iniciar a leitura. Então você já folheia aí a Bíblia. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, depois do índice, do sumário. Amém? Todos encontraram? Diz assim, então, palavra do Senhor, Gênesis capítulo 18. Título: Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Verso 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e a faça uns pães. Depois correu ao rebanho e recolheu o melhor novilho, e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, Sara já tinha passado dos costumes das mulheres. Por isso, riu-se consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa?
Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E por fim o verso 15, Sara teve medo e por isso mentiu, eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta noite para te louvar, para te engrandecer. E após, Senhor, este momento de adoração, nós viemos agora, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso coração agora cativo a Ti, a Tua palavra. Senhor, guia-nos, instrua-nos na Tua palavra, fala ao nosso coração, afasta todo o nosso pensamento de coisas que não seja a Tua palavra neste momento, mas entretanto, Pai, nos ajuda a fazer uma análise de nós mesmos, a fazer um exame de nós mesmos, de tudo aquilo quanto nós precisamos aprender, melhorar como filhos. Senhor, instrui-nos na Tua palavra, guia o meu coração, ó Pai, colocando as palavras corretas nos meus lábios e nos prepara, Senhor, para ouvir a Sua palavra, recebê-la, sair daqui e praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra, ela diz assim, quando o Senhor visita a minha casa. E para que a gente possa entender perfeitamente o que estava ocorrendo na vida de Abraão naquela época, nós sempre precisamos ler um pouco do contexto. E o contexto que Abraão e Sara viviam naquela época, nós temos que voltar lá para o capítulo 12. Abraão, lá no capítulo 12, ele já tinha 75 anos, e foi bem na época que em Ur dos Caldeus, era a região onde ele ficava, Deus falou para ele, Abraão, uma passagem muito famosa, Abraão, sai de tua tenda, sai de tua parentela, que eu vou te mostrar o lugar que você vai. E Abraão, o patriarca, o pai da fé, como cita Hebreus, ele fala, então eu aceito essa missão e eu vou. Então Abraão, ele sai nessa missão, não sabendo para onde ele ia, mas entendendo que o Senhor o guiava. E aí começa a trajetória de Abraão, passando por várias cidades em direção a Canaã. E cada cidade que ele passava, ele sempre remetia no coração dele a promessa de Deus. Sai de tua terra, de tua parentela, que eu te mostrarei o lugar que você vai. E nesse caminho, Abraão ele ia levantando altares ao Senhor. Era muito comum naquela época, quando o povo de Deus tinha uma vitória, quando o povo de Deus tinha uma bênção, quando Deus tirava o povo de uma situação crítica e restaurava e trazia algo novo para esse povo, era muito comum os líderes levantarem um altar. E Abraão, já com essa prática, ele levantava altares ao Senhor, engrandecendo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. E Abraão foi seguindo, até uma fase que foi passando muito tempo, a promessa não se cumpria, e o lado humano de Abraão entrou. Falou assim, puxa, Deus falou que eu vou ser um pai de multidões, que vai me mostrar a terra que eu vou. Está simples, está fácil, é só seguir. Então Abraão se depara com o sentimento humano de esperar. E imagina, o pessoal fala que é muito difícil não ser ansioso, né, na época que nós vivemos hoje. E Abraão? Que Deus chega para ele assim, ó, sai. Mas para onde? Sai daí. Eu quero que você saia daí. Tá bom. E o que nós fazemos hoje com o Senhor? Nós que em uma semana Deus vai falar. Ai, Deus não falou. Não, domingo eu vou chegar na igreja, quando eu cumprimentar o pastor, ele vai falar. Eu tenho certeza. Aí cumprimento o pastor não fala nada. Aí passa uma semana, não, mas eu tenho aquele amigo que é um amigo da fé, ele tem alguma coisa de Deus para mim. Eu vou conversar com ele, o amigo fala da vida, vocês fazem um comentário da igreja e não acontece nada. E Abraão, então, ele se encontra nesse caminho,
numa cidade, numa época que passou uma fase de muita fome. E Abraão, então, recorre ao Egito. E aí é uma coisa muito complicada, porque quando a gente deixa o nosso lado humano começar a querer dar uma mãozinha para Deus, a gente começa a tomar escolhas erradas. E ainda achando que Deus quer que a gente tome essas escolhas. Mas em nenhum momento Deus falou para Abraão ir para outros lugares ou para recorrer a outras coisas. Deus deu uma ordem, e a ordem era para ele sair e esperar. E Abraão, ele desce ao Egito em busca de alimento, em busca de uma necessidade, e lá ele, por ser um homem muito próspero, Abraão ele sempre foi muito próspero, muito rico, né? Ele desce, só que quando ele chega no Egito, era muito comum na época, os egípcios, principalmente o faraó, ele tem um harém. Então Abraão vai lá e comete um erro muito grave, que ele chega lá e fala que a sua esposa era sua irmã. E isso por medo de morrer, por medo de serem atacados, porque era muito comum. A Bíblia fala que Sara era uma mulher muito formosa, então ele tinha muito medo de chegar e falar que era esposa, matarem ele e ficarem com Sara. E lá no Egito, para agradar Abraão, irmão, Faraó deu muitos presentes, muitos gados, muito dinheiro, muitas coisas, especiarias para Abraão. Então ele já era rico e ele enriqueceu muito no Egito. Só que é uma riqueza que Deus não queria para Abraão. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, que quando você vai para um lugar que Deus não determinou, você muitas vezes pode ir bem, mas ir bem não quer dizer que Deus está com você. Por isso, um exemplo muito prático disso é a nossa vida de hoje, que nós vemos muitos ímpios prósperos. A prosperidade, ela não é um bem exclusivo do cristão. Deus plantou leis sobre a terra, como a lei da semeadura, a lei da reciprocidade, do plantar e do colher. O que a Bíblia fala? O sol nasce para os justos, nasce para aqueles que não são justos, para os ímpios. Então Abraão, ele enriquece muito, mas com uma riqueza que o Senhor não queria para ele. E depois de causar esse problema, de chamando Sara de sua irmã, Faraó expulsa ele de lá, porque Deus joga uma praga, envia uma praga a Egito. Então o Faraó expulsa e Abraão continua a sua jornada. E isso causou muitos conflitos. Olha como é complicado a gente querer enriquecer da nossa forma, ou a gente querer tomar as decisões da nossa forma. Abraão, ele sai então do Egito e ele começa o segundo conflito, que é o conflito com o seu sobrinho Ló. Porque eles enriquecem muito e eles começam a ter conflitos entre si de liderança, do que fazer. É um povo muito grande, nós somos uma aldeia muito grande. E Abraão tem uma atitude muito inteligente. Abraão, ele é um exemplo de um homem pacifista. Ele é reconhecido por muitas coisas, por exemplo, como o pai da fé. Mas Abraão, ele foi pacifista. Porque quando houve esse conflito com Ló, ele falou assim, não vamos brigar entre nós. Se você for para a direita, no caso de vocês, né? Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então a palavra de Deus fala que Ló virou, olhou para as planícies do Jordão, observou de todas as cidades, principalmente Sodoma e Gomorra, e falou, eu quero ir para lá. Então Abraão falou, então você vai para lá, eu vou para cá. E Abraão fica para o lado de Manre de Hebrom. No capítulo 14, ocorre um conflito entre os reis do norte com os 5 reis do sul. E eles entram numa guerra e os reis do norte vencem essa guerra e tomam cativo todo o povo que estava onde? Na planície do Jordão, onde estava seu sobrinho Ló. E Abraão, sabendo disso, um homem muito sábio, um verdadeiro líder, ele fala, puxa, eu preciso intervir. Eu preciso ajudar, porque lá tem família minha. Eu trouxe esse guri comigo, a gente não está passando uma fase boa, mas eu quero trazer ele para perto, eu não posso deixar ele cativo. Então Abraão, ele sai de forma estratégica e toma esses prisioneiros, tendo ele ali Ló, o seu sobrinho, e traz para si. Já no capítulo 15,
Deus, de uma forma maravilhosa, nós falamos dos conflitos de Abraão, né? No capítulo 15, Deus, de uma forma maravilhosa, como Deus é, Ele propõe uma nova aliança. Então aqui nós podemos aprender mais uma coisa, que realmente, na nossa vida, muitas vezes, nós vamos tomar decisões erradas. Não dá para acertar em tudo sempre. Isso diz que nós somos humanos. Entretanto, uma coisa também diz, uma das coisas sobre Deus, que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele é um Deus misericordioso. Então, Deus chega para Abraão e fala assim, no popular, eu sei que você vacilou, eu sei que você errou, mas eu quero propor uma nova aliança entre eu e você. Eu sei que você não conseguiu esperar, mas eu te amo. Você não ter conseguido esperar faz de você um filho que tem defeitos, que tem dificuldades, que tem problemas. Mas eu quero firmar com você uma nova aliança. E aí Deus fala para ele, sai de tua tenda. Olha que linda essa passagem. Entenda, Deus ele só não pega Abraão, Deus pega Abraão no colo. Então, muitas vezes, a gente vai se encontrar em situações da nossa vida que nós tomamos uma decisão errada e nós acreditamos que aquilo é uma condenação para sempre e que não tem mais saída. E isso não é verdade, porque não é isso que a palavra mostra para a gente. E aqui nós estamos falando da vida de Abraão. Se a gente puder falar da vida de várias pessoas e personagens bíblicos, nós vamos perceber que Deus tem a mesma postura, né? Por exemplo, Davi, é um exemplo muito prático, todo mundo conhece, né? do pecado de Davi, que inclusive ele quis ocultar a Deus, né? Então Deus chega para Abraão e fala assim, no capítulo 15, 5, sai, olha lá para cima, conta as estrelas, se é que você pode. E isso é muito lindo, porque o Senhor, ao mesmo tempo que Ele traz o perdão para nós, Ele já traz a esperança. E tudo que o diabo não quer para nós, é o perdão e a esperança, para acabar com os teus sonhos. Eu participei de uma igreja que um pastor falava assim, um homem ele não morre somente quando ele para de respirar, isso é só físico, ele morre quando ele para de sonhar. Então, uma coisa que nós podemos aprender aqui com Abraão também, é que, dependente do teu erro, da tua falha, existe um perdão para nós, diante do arrependimento, porque a palavra de Deus mostra que a gente precisa ter uma metanoia, né? Esse é o termo. Metanoia não é só você pedir perdão para Deus, mas é você virar o 180, é você mudar o caminho, é você mudar a rota. E quando a gente faz isso, há um perdão e há uma esperança. E a partir do perdão e da esperança, tudo é novo. Aonde vem essa expressão novo? Na nova aliança. Tudo é novo. E é o Senhor quem realiza isso nas nossas vidas. Mas depois disso, 10 anos se passaram, depois que Deus falou para Abraão contar as estrelas no céu, se é que ele podia contar, e a promessa não chegava. Aí Abraão vai aonde? Comete um outro erro. Gente, isso é muito interessante, porque a vida de Abraão, ela muitas vezes reflete a nossa, porque você comete um erro, você fala assim, eu não vou errar de novo. Passa um tempo, você erra. Isso não quer dizer que nós estamos fadados a errar sempre na mesma coisa. Isso mostra que quando a gente erra em alguma coisa, a gente tem que prestar atenção. Nós somos responsáveis por prestar atenção em não errar de novo. Não é que o perdão de Deus anula a nossa participação. O perdão de Deus é um marco zero, é um divisor de águas para a gente fazer tudo novo. Mas dali para frente, com a ajuda do Senhor, a gente precisa fazer tudo novo. O Senhor marca o novo, e ali nós vamos caminhando para frente. E aí que entra a história de Abraão, Agar. Aquela passagem que Abraão teve no Egito, ele trouxe, além
todos os presentes de Faraó, ele também trouxe servos. E uma das servas que veio com ele foi Agar. Foi onde Sara chegou para Abraão e falou assim: olha, esse Deus aí, ele prometeu que você seria pai de multidões, mas é o seguinte, meu velho, você já é velho, eu sou velha, já cessei os costumes das mulheres, né? Algumas expressões falam, já sou adormecida no meu ventre, então é o seguinte, faz o seguinte, toma a minha serva Agar, porque naquela época era muito comum, um líder, um senhor, se eles não podiam se relacionar entre eles, dava a serva e os filhos da serva se tornavam os filhos daquela senhora. Só que é o seguinte, os costumes das nossas épocas, das épocas que passaram, e o costume das nossas épocas hoje, não quer dizer que agrada a Deus. Isso é muito interessante, porque hoje existem muitos costumes que o mundo apresenta como normal, como padrão. E às vezes a gente até enxerga algumas pessoas que levantam a placa do cristianismo praticando e você tende a acreditar, fala, opa, Deus acho que aprova isso, né? Acho que está tudo bem. Então eles caíram nesse erro de entregar a sua serva, porque os costumes da época não são os costumes de Deus. E aí, gente, cria um clima de tensão muito grande. Porque assim como nós vamos ver para frente, depois de Gênesis, muitas mulheres que eram estéril e davam a serva para se relacionar com o seu senhor, elas se sentiam desprezadas, elas se sentiam não amadas, e os costumes da época falavam que quando a mulher conseguia dar filho ou filhos ao mundo para o seu senhor, ela era vista como uma agraciada. Era uma dádiva, era um milagre, era uma mulher incrível. Então, Sara criou um clima de tensão entre Abraão e Sara, porque eles tomaram uma atitude que Deus não aprovara. E isso é muito interessante porque essa atitude deles criou um impacto que a gente vive até hoje. Porque com o relacionamento de Abraão com Agar, nasce Ismael. E Ismael, eu já vou adiantar um pouco, entre Ismael e Isaac é o que divide o mundo hoje. Ismael para todos os lados dos árabes, ele é o pai dos árabes, e Isaac o pai dos judeus. Basicamente, resumindo, mas isso cria uma tensão que a gente sente até hoje. Por isso que, entenda, Deus, ele vai nos perdoar independente do que aconteça. Mas as consequências nós vamos ter que passar. E olha como uma atitude errada traz consequências até os dias atuais. Incrível, né? É incrível como existe uma tensão entre esses povos. E isso lá no Gênesis. Então a gente aprende que Deus é misericordioso, Deus é amoroso, né? O amor ágape de Deus, que é incondicional. Mas o que muitas igrejas esquecem de ensinar é que Deus é justo. E que Deus vai permitir a gente sofrer as consequências das nossas escolhas, daquilo que nós tomamos decisões. Né? Tanto que Davi, quando ele peca, ele não pede para Deus tirar as consequências dele. Mas ele fala assim para Deus, Deus, só não me julgue na tua ira, não pesa a tua mão no teu furor, porque ele conhece o Deus poderoso que ele serve. E isso nos ensina que quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, a gente tem que entender o Deus que a gente serve, um Deus puro, um Deus santo, um Deus sério, um Deus que é extremamente amoroso, mas extremamente justo, em tudo aquilo que ele faz, em todos os princípios que ele plantou aqui na terra. Então Abraão completa 99 anos, né? Já passou aí alguns anos e a promessa não veio, e Deus volta para Abraão, depois de todas as coisas, depois dos primeiros erros, fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito.
Então Deus vai dando um combustível a mais, porque Ele está vendo que o servo está com dificuldade, e Deus faz isso com a gente. Quando a gente está na caminhada cristã, que não é fácil, Deus Ele não está à parte de nós. Deus não está alheio às nossas dificuldades, mas Ele está junto, sempre dando a dose de combustível, para que a gente possa continuar. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, num ato de sabedoria, se enchendo mais da palavra de Deus. Então aí entra um ponto-chave, porque o Senhor é maravilhoso, com a sua aliança, e Deus renova a aliança. Nós falamos da nova aliança que Deus fez, só que Abraão quebra, e Deus vem e faz uma nova aliança, onde entra a circuncisão. E aí Deus troca o nome de Abrão para Abraão, que agora ele vai ser pai de multidões, e de Sarai para Sara. E então nós entramos no capítulo 18, de tudo isso que aconteceu na vida de Abraão. E então Abraão está sentado na frente da sua tenda, num dia muito quente, a Bíblia fala, isso é muito interessante. E Abraão lá, na frente da sua tenda, ele enxerga 3 homens chegando, que é o capítulo 18 que nós lemos. E aqui é um ponto muito interessante, por quê? O título dessa pregação é Quando o Senhor Visita a Minha Casa. E Abraão, quando ele enxerga aqueles 3 homens vindo na sua direção, ele tem o discernimento que era Jesus, que era Deus, que era o seu Senhor que estava vindo visitar a sua casa. E isso nós podemos ver, por exemplo, no verso 13. Disse o Senhor, então era Deus que estava ali. No verso 14, para o Senhor. No verso 17, disse o Senhor. No verso 22, permaneceu na presença do Senhor. E ainda para complementar, no capítulo 19, ele vai falar dos 2 anjos que estavam com ele. Então, se eram 3 e 2 eram os anjos, aquele outro era o Senhor. E isso aqui é muito maravilhoso, porque uma pergunta retórica: você consegue reconhecer quando Deus visita a sua casa? E entenda, talvez você fale assim: puxa, Israel, mas eu não tenho a minha casa só, eu moro com outras pessoas, moro com meus avós, moro com os meus pais, eu não tenho a minha casa. Mas vamos transcender o nosso entendimento como casa sendo isso aqui, ó, sendo o teu corpo, sendo a tua mente, que a Bíblia usa muito a poesia coração, mas coração é poesia, a Bíblia fala da mente. Você consegue entender, compreender quando é o Senhor que visita a tua casa? E Abraão teve esse discernimento. Isso mostra um ponto muito importante para nós, que apesar dos erros de Abraão, das suas falhas, como todos nós, Abraão tinha um relacionamento com Deus. Abraão tinha um relacionamento com o Senhor que, apesar dele ter pecado e ofendido ao Senhor, porque o pecado é uma ofensa para Deus, ele se prostra diante de Deus, ele pede perdão, Deus faz novas alianças com ele, e quando Deus o visita, ele reconhece. A palavra de Deus não fala que muitos receberam anjos e nem sabiam que eram anjos? E nós vamos ver daqui para frente o Abraão anfitrião. E receber o Senhor na nossa casa quer dizer que a bênção chegou. Receber o Senhor na nossa casa quer dizer que as boas novas nos cercaram, trazendo palavras de vida, palavras de bênção, trazendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus fala que vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine eu. Isso fala muito do nosso Deus maravilhoso. Então, a nossa maior necessidade é o que aconteceu na vida de Abraão, que é Jesus visitar a nossa casa. Se você, quando fez o teu projeto de vida para esse ano, se você projetou, se você planejou a tua vida esse ano, lembre que de tudo aquilo que você colocou,
o principal é que o Senhor visite a tua casa. Porque sem o Senhor visitar a nossa casa, não tem bênção, não tem prosperidade. Se o Senhor não for o primeiro, se o Senhor não estiver no meu lar, eu posso me desenvolver o máximo que eu puder, mas eu não vou ser abençoado por Deus. Eu preciso da presença do Senhor na minha casa. E essa é uma necessidade de todos nós. E Abraão teve esse discernimento, e o Senhor veio à sua casa. E aqui eu queria pontuar duas coisas principais que Abraão fez e que na época ele era. Primeiro, o Abraão anfitrião. Olha o verso 3, ele fala assim, o verso 3, disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Olha que beleza. Abraão, quando ele entende que chegou o tesouro dele, que nem a gente cantou, chegou o maior tesouro dele, ele se alegra, ele fica feliz, ele fica enérgico, ele fica avivado, ele fica muito feliz. Por quê? Porque ele entendia que quando o Senhor chegara, é que a promessa ia cumprir. E o Senhor não é homem para mentir. Essa não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente aprende é, quando o Senhor visitar a nossa casa, quando o Senhor visita a nossa casa, o nosso interior, quando o Senhor fala conosco, a gente tem que se alegrar. A gente tem que ficar feliz. Porque não é como as pessoas que carregam com si dificuldades, problemas, seus próprios pecados, mas é o Senhor que só traz consigo palavras de salvação, palavras de bênção, palavras de futuro, palavras de vida para nós. Olha no verso 4. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Abraão, ele não queria só que o Senhor dele ficasse feliz que o houvesse encontrado, mas que se sentisse confortável na sua casa, que se sentisse bem na sua casa. E aqui mostra uma coisa muito importante, que quando o Senhor visita a nossa casa, Ele reconhece a nossa falhabilidade humana, os nossos erros, as nossas falhas, mas o Senhor quer ser bem recebido, o Senhor quer ser notado neste lugar, porque a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência. Então, quando o Senhor nos visita, Ele quer ser notado. Então, Abraão, ele nota o Senhor e ele fala, lave os pés, eu vou trazer uma água para vocês lavarem os pés, para vocês descansarem, para vocês repousarem. No verso 8, olha que legal, trouxe então uma coalhada, leite, o novilho que havia sido preparado e os serviu. E enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Abraão, isso é um fato muito interessante porque ele fica de pé. Ele está dizendo o seguinte, meu Senhor, é uma alegria ter o Senhor na minha casa, e eu vou ficar de pé aqui como um garçom, porque eu quero te servir. E isso fala uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, pensa comigo, a gente vem na igreja pensando em receber, não é verdade? Eu vou lá para receber do Senhor. Mas na verdade, quando a gente vai na igreja, a gente vem para entregar. Quando a gente vai para a igreja, a gente vem para se reunir em comunhão. Não é que a palavra fala, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união? A gente vem aqui para saber se o meu irmão está passando uma dificuldade, eu poder orar por ele. Eu venho para entregar. Porque quando o Senhor visita a minha casa, é onde eu sou reabastecido. Mas quando eu estou fora da minha casa, eu estou entregando. Eu sou um verdadeiro servo, um servo contínuo. Dia após dia, momento após momento, eu sou um servo. Então Abraão, ele fica de pé, do lado daqueles 3 homens, do seu Senhor, e ele estava ali para servir. Abraão era um homem de 100 anos, praticamente. E a palavra fala, como nós lemos, que ele correu para pegar um novilho.
Então, quando o Senhor visitar a tua casa, se apresse a falar com Deus. Se apresse a preparar o teu melhor. Quem sabe o teu melhor seja o primeiro momento da tua manhã. Quem sabe o teu melhor seja o primeiro momento da tua tarde, da noite. Quem sabe o teu melhor seja aquele percurso que você está do trabalho para a faculdade, da casa para o trabalho, da faculdade para casa, trabalho. Sabe aquela rotina maluca, muitas vezes? Mas quando o Senhor visita a nossa casa, o que Ele falou para Sara? Pega a melhor farinha. Pega o melhor, porque não é qualquer um que está aqui. É o meu Senhor que está aqui. E como nós temos recebido o Senhor na nossa casa? Essa é a verdade. O Senhor está olhando para dentro de nós agora. Porque Abraão recebeu a presença de Deus física. Mas como que nós temos recebido o Senhor na nossa casa? Como que nós temos preparado a nossa casa? Perceba que Abraão, ele tinha tudo em casa. Se a gente trazer para a nossa vida hoje, Abraão estava preparado. O Senhor não avisou, não enviou um anjo e falou, ó, semana que vem eu estou aí. Aí é fácil. Acorda as mulheres que estão dormindo, ó, tá com pouco azeite aí, acelera que daqui 3 horinhas está chegando. Mas o Senhor, aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. E talvez você se pergunte, puxa Israel, faz tempo que o Senhor não visita a minha casa. E muitas vezes Deus está falando assim, puxa, mas a casa está preparada para ser visitada? A casa está pronta para ser visitada? Você tem tudo que você precisa aí para me receber? Se naquela época Deus fosse uma pessoa física, Ele seria um rei. E como que as pessoas recebiam os reis naquela época, né? Então, como nós temos recebido o Senhor na nossa casa? O que eu tenho enchido a minha mente? Porque é verdade que muitas vezes a gente passa o dia cheio de outras coisas, quando chega na hora de falar com Deus, a casa está vazia. Mas quem sabe nós podemos tomar pequenas atitudes que nos preparem durante o dia, para que quando a gente for falar com o Senhor, a gente realmente esteja com a nossa casa organizada, com a nossa casa pronta para receber Deus. E eu queria falar da segunda característica de Abraão, e aqui nós vamos fazer um parênteses junto, que é a característica do Abraão marido. Olha que interessante, no verso 9. No verso 9, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Aí Abraão respondeu, ali na tenda. Então o Senhor disse, voltarei a você na primavera e Sara, tua mulher, terá um filho. Olha só que interessante. Deus sabia que a Sara estava dentro da tenda, né, gente? Aí você vai entendendo como é que Deus trabalha. Deus faz muito essa pergunta, né? Ô, tá aí mesmo? Você fez alguma coisa? Ô, Pedro! Ou melhor, né? Na ceia, na Santa Ceia. Alguém que está aqui vai me trair. Aí a pessoa fica lá, espero que Deus não saiba que sou eu. Ai, será que sou eu? Não sei. Será que sou? Não sou. Ai, será que eu fiz? Não fiz. Quando Deus já sabe todas as coisas. Então a questão é, quando Deus fizer uma pergunta para você, e você sabe que é Deus que está fazendo, não tenta dar meia volta, não tenta mentir, que nem a gente vai ver mais para frente, que nem Sara, né? Ela riu-se consigo e Deus falou, você está mentindo. Você está falando que não riu, mas riu, porque eu sei. Então a pergunta que se fala assim, tá, Israel, então por que Deus perguntou aonde está Sara se ele sabia? Deus queria entrar de confronto com Abraão. Abraão, como é que está a tua mulher? Você está amando ela? Você está cuidando dela? Deus já sabia de todas as coisas, o nome, já sabia quantos fios de cabelo tinha na cabeça de cada um lá. Deus queria saber, Abraão,
como é que está a tua casa, Abraão? Eu estou vendo aí que você tem tudo organizadinho, arrumadinho, mas como é que está a tua casa? Porque uma coisa é verdade. Muitas vezes nós achamos, no nosso egoísmo, ou às vezes no nosso orgulho, que está tudo bem, que está tudo perfeito. E Deus chega para falar, como é que está a tua casa? Aí você fala assim, nossa, mas eu orei hoje, eu fiz minha devocional, eu estou bem, né? Eu estou certo. Mas Deus chega e pum, e ali, e aqui, e lá. Você se lembra daquilo que você fez e não pediu perdão? Esse eu não lembrei. Então, o Senhor pergunta para ele, onde está sua mulher? E eu quero trazer isso para a tua vida, porque talvez você não seja casado. Tem pessoas que não são casadas e estão aqui. Como é que está o teu pai dentro da tua casa? Você fala com o teu pai dentro da tua casa? Como é que está a tua mãe? Como é que estão teus avós? Como é que está o teu tio que te cuidou, que te criou? Como é que está aquele teu amigo que você anda todo dia? Como é que estão os teus relacionamentos? Porque a verdade é essa. O Senhor, Ele quer que a gente cuide da nossa vida. Mas o Senhor quer que a gente ame o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então o Senhor chega para Abraão e fala, e aí? Você está ensinando a sua mulher? Você tem sido melhor para ela? Ou trazendo para a nossa realidade, na tua casa, você tem sido melhor para as pessoas que estão na tua casa? Você tem aprendido, você tem ensinado, você tem cuidado? E no verso 10, o Senhor fala aquilo que o coração de Abraão e de Sara já tinham recebido, mas eles estavam desenganados. Que o Senhor fala, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E no verso 11 fala assim, Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Essa promessa ela entra com um choque de realidade. Porque, como a gente já viu, Sara, ela não tinha perspectiva nenhuma de ser mãe. Porque ela falou assim, já passou do meu tempo, não adianta mais, o Senhor prometeu faz muitos anos, e cada vez que eu estou ficando mais velho, eu acredito que é mais impossível ainda. E no verso 12, fala assim, por isso riu-se consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, o meu Senhor, já idoso, ainda terei prazer? E aqui entra uma reflexão para nós, que nesse momento entrou a falhabilidade humana de Sara. Porque muitas vezes Deus vai chegar diante de nós e Ele vai apresentar um propósito para a nossa vida. E naquele mesmo momento que você está feliz com o propósito que Deus quer apresentar para você, vem a falhabilidade humana. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Vem inclusive as influências do mal. Será que eu tenho capacidade para isso? Eu não sou tão pecador para isso? Não sou tão falho para isso? Né? Que nem o pastor nós estávamos falando de trabalhar na igreja, né? Tem muita gente que acredita que não pode trabalhar na igreja porque é um pecador. Então, já vou largar o microfone, já vou sair daqui, o pessoal pode guardar os instrumentos, nunca mais vamos tocar, cantar, vamos embora. E isso é muito comum, esse pensamento de falhabilidade, de inutilidade, vir a nós, onde tudo parece impossível, onde não tem mais saída, onde não tem mais escapatória, onde não tem mais jeito. E muitas vezes a gente se encontra assim na nossa vida, não tem mais jeito. Pastor, eu fui no médico, ele falou que eu estou com uma doença, eu vou morrer em 10 anos. É isso, valeu, obrigado, estou indo para a Suíça, vou ficar 5 anos lá, não tem mais esse negócio aí de servir a Deus, eu vou morrer mesmo, não tem mais jeito. O pessoal fala aí que Deus é médico dos médicos, mas você já viu o meu exame? Está feio. Então aquele pensamento humano, explosivo,
lateja no coração, quer falar mais alto. E muitas vezes a gente olha para essas reações humanas e olha para a falhabilidade dos recursos, porque todos os recursos que nós temos no nosso planeta, principalmente médicos, eles são finitos, né? Eles não alcançam todos os lugares. E aí a gente corre no erro de acreditar que Deus está à parte dos nossos problemas. Existe um pensamento muito forte no mundo, que se chama o pensamento deísta, que é o seguinte: as pessoas acreditam que tem um ser superior, que criou o mundo, criou todas as coisas que nele há, e colocou leis no mundo e jogou. Aconteça o que acontecer, faça o que fizer, se matem, se amem, e tem gente que acredita nisso. E muitas vezes, se a gente não tomar conta da nossa vida, nós somos essa pessoa. Abraão não fez quase isso? Deus prometeu, mas sei lá, acho que ele foi passear, foi dormir, foi cuidar do outro lado do universo, foi fazer alguma outra coisa. E muitas vezes a gente deixa esse sentimento entrar no nosso coração. Só que o Deus que nós servimos, ele é sábio. E Deus, ele faz o quê? Confronta. O que Deus faz com Sara no verso 13? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Então, quando chega um momento de incapacidade humana, aquele momento que você acha que não tem mais saída, aquele momento que você acredita que todos os recursos acabaram, Deus vai nos confrontar, falando assim: ei, você está vendo o impossível, mas eu sou campeão, o melhor, em tornar causas impossíveis impossíveis. Então o Senhor vem com essa declaração maravilhosa no verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O próprio Deus falando: ei, existe alguma coisa impossível para mim? Existe alguma coisa que eu não possa mudar, que eu não possa mover, que eu não possa tirar deste lugar e colocar um outro? Dizer para essa montanha, saia daí e vai para lá? Dizer para uma água, saia daí e vai para lá? Dizer para os animais, para todas as coisas, os firmamentos da terra? E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Independente das nossas idades aqui neste lugar nessa noite, eu sei que cada um de vocês tem um sonho. E um sonho que muitas vezes você tem há anos. E que às vezes ele não aconteceu ainda. E que às vezes já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Que nem o da Abraão. 25 anos e não tinha acontecido. E já imaginou, você com aquela tua causa perdida, que as pessoas falam, e Deus chega para você assim: ei, tem alguma coisa impossível para mim? Eu queria que você nessa noite olhasse para aquela causa perdida, para aquilo que você acredita que não é possível, e que você ouça a voz do Senhor te instruindo, e falando para você: ei, existe alguma coisa impossível para mim? Jó 42:2 fala: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O apóstolo Paulo, no Efésios 30, ele vai falar uma passagem muito famosa: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós.
Então os nossos problemas, eles podem ser maiores do que as nossas forças, mas eles são menores do Deus que a gente serve. E para a gente finalizar, olha o verso 15. Sara teve medo e por isso mentiu e falou: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. A verdade é que Deus, Ele está olhando para nós agora. Deus, Ele não é um Deus do pensamento deísta, que Ele está apático à sua vida, ou à minha vida. Deus, Ele não é um Deus apático. Deus é um Deus presente. O socorro bem presente. O que o salmista fala? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como que você tem recebido o Senhor na tua casa? Porque pode perceber, faça uma análise rápida da sua vida. Aquele momento que você está bem enérgico na presença de Deus, parece que tudo... A palavra que a gente sente é assim, ó, estou inabalável. Não é verdade? Lembra aí, quem sabe você está vivendo esse momento, porque a vida cristã tem muitos altos e baixos. E isso não fala necessariamente sobre você estar pecando ou não. Mas pensa naquele alto, quem sabe você está vivendo ele agora. Você se sente inabalável. Então a pergunta é, como você tem recebido o Senhor na tua casa? Como que nós temos administrado a nossa casa, a nossa família? Como nós temos confiado e entregado a Deus tudo aquilo que está dentro de nós? Porque o Senhor, Ele está olhando para nós nessa noite. E o Senhor, Ele tem projetos, planos, propósitos, que muitas vezes a gente não vai entender, a gente não vai compreender, mas o Senhor, assim como Ele fez com Abraão, e a palavra de Deus está recheada de promessas para nós. O Senhor, Ele quer que nós estejamos atentos, fitos com os olhos nele, para que nós possamos provar de uma fé inabalável, de uma fé no Senhor, que os problemas podem ser grandes muitas vezes, mas que eu não serei abalado. O que a gente cantou? Que eu vou construir a minha vida em Ti, porque Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em Ti, e eu não serei abalado. Essa é a palavra do Senhor para nós. E eu queria finalizar com mais 3 minutos, você mesmo aí sentado, que você faça essa análise da tua vida. Porque após a gente ler a palavra do Senhor, a gente precisa fazer uma reflexão. É como se fosse uma devocional. A gente não pega a palavra e só lê. A gente tem que digerir ela. Digerir porque a palavra de Deus nos ensina que quando a gente não pratica aquilo que a gente aprende, nós somos igual aquele homem que se olha no espelho, vê o seu rosto, e logo que ele sai, ele já esquece como é que era. Esquece os detalhes, esquece as coisas minuciosas. E a verdade é que a nossa luta diária, ela não está escancarada. O diabo, ele não está de forma escancarada, influenciando, pressionando a nossa vida. Ele está nos detalhes. Então eu queria que você, nessa noite, sentado mesmo, você fizesse essa reflexão. Senhor, como que eu tenho recebido o Senhor na minha casa? Como que eu tenho recebido o Senhor no meu dia? Como que eu tenho recebido o Senhor dentro do meu coração?